Olá! E hoje a gente começa de fato a nossa matéria, né? E a gente vai começar estudando citologia, que é o estudo das células, né? Então, hoje a gente vai começar a entender, né, o que é célula, como que os seres vivos eles são formados e, a partir disso, né, estudar os tecidos animais, né? Então, citologia é a parte da ciência que estuda as células. As células elas só passaram a poder ser estudadas depois da invenção do microscópio, né? Então, o microscópio, com o uso de lentes de aumento, elas permitiram, né, que as primeiras pessoas elas pudessem observar com mais atenção como os seres vivos eles são formados. O primeiro microscópio ele foi inventado por volta de 1700 e alguma coisa, por Leeuwenhoek, e ele aumentava 270 vezes. Robert Hooke, um pouco mais, né, um pouco mais interessado nessa área, ele conseguiu melhorar o microscópio, esse foi o microscópio que foi inventado por ele conseguiu melhorar esse microscópio e ele teve o interesse de observar algumas plantas, né, a cortiça, que é um tipo de planta, essa daqui do desenho, ele colocou no microscópio e foi observado o que era formada essa planta. E ele observou, né, esses pequenos pedacinhos aqui que ele chamou de células, como se fossem quartinhos, né, espacinhos. A planta estava cortada assim, né? Então ele pegou ela, cortou assim e observou lá de cima para baixo no microscópio. Ele não sabia, né, na época, mas essas eram células mortas. A célula estava aqui dentro, ela já morreu. Ele conseguiu ver o espaço onde estavam as células, né? Então, o nome célula significa um espaço pequenininho, né? Que é, no caso, dessa célula de cortiça. Depois, os microscópios eles foram aprimorados, né? E vários outros cientistas começaram a observar os seres vivos, né? Schneider observou vários outros tipos de plantas, ele percebia que todas as plantas eram formadas por essas células. Schwann também foi observar os tecidos dos animais, ele também observava que todos os animais eram formados por células, e esses cientistas, juntos, eles escreveram a teoria celular, que diz que todos os seres vivos, eles são formados por células, né? Então, a célula, ela é a menor unidade viva. Então, o menor que um ser vivo pode ser é uma célula. Existem seres unicelulares, formados por uma única célula, é o caso das bactérias, né? Algumas algas e todos os protozoários, e existem seres que são multicelulares ou pluricelulares, são sinônimos, né? Seres pluricelulares são aqueles formados por muitas células, né? Que é o caso dos animais, das plantas, da maioria dos fungos, algumas algas. E as células sempre surgem de outras células, então um ser vivo sempre vem de um outro ser vivo. Hoje, né, nós temos microscópios super desenvolvidos. Aqui tem um exemplo de um microscópio eletrônico de varredura do Instituto Butantan, né? Então, esse microscópio de varredura ele pode aumentar até 10.000 vezes. Olha como que ele consegue, né, permitir a gente enxergar coisas que jamais a gente enxergaria a olho nu, né? Então, aqui tem uma fotografia, né, das células dos glóbulos brancos e dos glóbulos vermelhos do sangue. Ano passado, a gente conseguiu fotografar, né, o vírus, o coronavírus, né, o SARS-CoV-2. Isso é uma imagem de microscopia, uma fotografia que eles fizeram, né, do coronavírus, né? Olha como a ciência ajuda a gente, né, a entender as coisas. Com essa fotografia e o estudo da estrutura do vírus, os cientistas viram que não dava para ter criado esse vírus em laboratório, né? Que ele é um vírus natural mesmo, que ele já existe na natureza, ele evoluiu na natureza. Então, a microscopia ajuda a gente a entender o mundo natural. Essa foto, né, ela foi tirada dia 9 de fevereiro, super recente, né? Ela mostra também uma fotografia, né, de microscopia, que ela mostra a interação do coronavírus com as células dos rins, né? Então, com o tecido de um animal, no caso aqui é de um macaco. Permite a gente entender como que o coronavírus faz para entrar dentro da célula desse tecido. Então, o que a gente vai estudar, né? Então, a gente vai estudar a estrutura básica que uma célula possui, como a gente classifica essa estrutura, como que essa célula funciona, o que tem dentro da célula, qual a função dessas organelas, que são as estruturas que ficam dentro das células, e será que todas as células são iguais? Vamos entender essas questões. Então, existem dois tipos básicos de células, que são as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes são as células das bactérias. Só as bactérias têm células procariontes. Na célula procarionte, o material genético, que é o DNA, ele não está envolvido por uma membrana. Então, a estrutura básica de uma célula procarionte, né, é essa parede celular que a bactéria possui,
citoplasma. Citoplasma é toda a região interna da célula. Tem os ribossomos, que são essas bolinhas aqui que ficam soltas dentro da célula. O ribossomo, ele tem a função de produzir proteínas para a célula. E tem o DNA. O DNA da bactéria, ele é simples, né? Então, ele fica aqui desse jeito, soltinho aqui dentro dela. Então, essa é a estrutura de uma célula procarionte. É o tipo mais simples, né? E provavelmente é a primeira célula que surgiu no planeta. Então, há mais ou menos uns 3 bilhões de anos atrás, né? A partir da evolução da matéria orgânica, surgiu esse tipo de bactéria. Aqui tem uma fotografia, né? De algumas bactérias, né? Com um aumento de 15 mil vezes. Já a célula eucarionte, né, que ela surgiu ao longo da evolução, né, a partir dessas células procariontes, a célula eucarionte ela é muito mais complexa. Olha a quantidade de coisa que tem dentro de uma célula eucarionte. A palavra procarionte quer dizer primeira, né? Então foi a primeira célula que surgiu. A palavra eucarionte quer dizer verdadeira, como se fosse uma célula mais verdadeira, porque ela é mais complexa, né? Então, a primeira grande diferença está aonde fica o DNA. O DNA dos eucariontes é muito mais complexo e ele fica dentro de uma estruturazinha diferenciada, como se fosse um lugarzinho secreto, guardadinho, escondidinho, que é chamado de núcleo. Então, o núcleo da célula eucarionte ele é diferenciado. Então, o DNA, como é muito importante, ele fica guardadinho dentro desse núcleo. E, além disso, tem várias organelas. A palavra organela significa órgãos pequenininhos, porque são como se fossem os órgãos que ficam dentro da célula. Então, a célula eucarionte tem vários órgãozinhos aqui pequenininhos, que cada um tem a sua função. Da mesma forma que dentro do nosso corpo tem vários órgãos, dentro de cada uma das células existem várias organelas, e cada uma dessas organelas com as suas respectivas funções. Né? Então, quem tem célula eucarionte? Quase todos os seres vivos, né? Por quê? Procarionte é só bactéria. Então, todos os animais, plantas, fungos, protozoários, algas, todo mundo tem célula eucarionte, né? Então, os animais têm células eucariontes, as plantas têm células eucariontes, os fungos, as algas, os protozoários. Aqui, né, isso aqui é uma célula animal e essa é uma célula vegetal. Então, vejam que todas as organelas estão presentes. Diferença do animal para o vegetal é porque o vegetal, além de todas aquelas organelas, ele ainda tem uma parede celular de celulose e também tem os cloroplastos que vão fazer fotossíntese. Então, a célula vegetal é um pouquinho mais complexa porque tem essas estruturas a mais que permitem a célula se sustentar, a parede celular, e fazer a fotossíntese, que são os cloroplastos. E o vírus? O vírus não tem célula. O vírus é um caso à parte. Por quê? O vírus é um ser vivo que não é formado por célula. Alguns cientistas falam que ele nem devia ser considerado um ser vivo, mas né? Porque o vírus tem capacidade de reproduzir e tem capacidade de evoluir. Já que ele tem capacidade de evolução, ele é considerado um ser vivo, sim. Né? A organização é mais simples, né? É uma cápsula de proteína que fica envolvido pelo material genético. Então, o DNA ou RNA, né? O coronavírus, por exemplo, ele é um vírus de RNA, assim como o vírus da gripe, né? O vírus da AIDS, são vírus que têm RNA. Depois a gente fala sobre qual é a diferença do DNA para o RNA, mas ambos são materiais genéticos. Né? Então, os vírus eles só têm capacidade de reproduzir quando estão dentro de uma outra célula. Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles sempre precisam estar dentro de uma outra célula, né? Então, o coronavírus, por exemplo, se ele ficar em cima de uma superfície muito tempo, ele acaba morrendo, né? Então, ele consegue sobreviver só um período curto de tempo. Então, por isso que a gente tem que limpar com álcool os locais, né? Porque se o vírus ele tá ali, ele vai morrer? Vai, mas isso demora um tempo, ele pode ficar vivo ali. Se você coloca a mão e se contamina, né? Ele vai passar a reproduzir dentro de você. Todas as células, é uma característica comum a todas elas a presença da membrana plasmática, né? A membrana plasmática é o que envolve a célula, como se fossem as paredes. Pensa que a célula é um quarto. As paredes do quarto correspondem à membrana plasmática. A membrana plasmática é formada por alguns tipos de lipídios, que são gorduras, e proteínas. Essa é a estrutura de uma membrana plasmática. Olha como ela é complexa. Pensa numa parede. Ela não é feita de tijolos? Esses aqui são os tijolos da membrana plasmática, que são proteínas e lipídios, são tipos de gordura. A membrana plasmática é extremamente importante. Vamos pensar, qual a função de uma parede que envolve um quarto, que envolve uma casa? Não é proteger? Não é delimitar o espaço que está ali dentro?
e até mesmo controlar o que entra e o que sai. Essa é a função da membrana plasmática também. A membrana plasmática, ela envolve e delimita a célula, onde começa e acaba uma célula. Ela permite o reconhecimento, né? Uma célula, ela sabe o que está perto dela por causa da membrana plasmática, então ela consegue reconhecer, né? Por exemplo, se está chegando uma bactéria, se está chegando um vírus, se está chegando uma célula de sangue, então ela consegue reconhecer as células que estão ao seu redor. E a principal função da membrana plasmática, que é a permeabilidade seletiva. O que isso significa? Controlar o que entra e o que sai. Ela é permeável a algumas substâncias e é impermeável a outras, né? Porque algumas coisas têm que entrar na célula. A célula tem que se alimentar, ela precisa de oxigênio. Mas algumas substâncias tóxicas não podem entrar, né? Então, ela controla o que entra e o que sai. Essa entrada e saída de substância nós chamamos de transporte através da membrana. Isso pode gastar energia ou pode não gastar energia. Então, nós dividimos o transporte em passivo, ativo ou em quantidade. Um dos mais comuns é o transporte simples, é chamado de difusão simples, que é quando a substância simplesmente passa pela membrana. É o caso dos gases, né? Então, os gases e a água podem simplesmente atravessar a membrana, de onde tem mais para onde tem menos. Vamos voltar nesse exemplo aqui, né? Então, do lado de fora das células do pulmão, por exemplo, do lado de fora tem uma grande quantidade de oxigênio. Dentro tem pouco, então o oxigênio ele passa para dentro das células. O mesmo acontece com a água, né? Então, pense que quais são as moléculas de água em azul. Olha as moléculas de água saindo desse lado e entrando para esse lado. Então, as moléculas de água passam para dentro das células. E elas saem também, né? Olha aqui um caso, quando a gente coloca sal, né, na salada, as moléculas de água, depois de um tempo, está cheio de água no prato onde estava a salada. Por quê? Porque a água que estava dentro das células da planta saíram, né? Então, esse processo de saída e entrada de água nós chamamos de osmose. Uma experiência com glóbulos vermelhos, né? Um exemplo bem interessante. Se você coloca ela num lugar que tem muita água salgada, a água vai sair, né? Por quê? Porque eu tenho muito sal do lado de fora, então a água sai. Se eu coloco num lugar que tem muita água, a água vai entrar na célula, a célula pode até explodir de tanta água que tem dentro dela. E se ela estiver isolada, né? Dentro do nosso corpo, isso não acontece. Pode acontecer difusão facilitada quando ocorre uma ajudinha, né, para alguma substância entrar dentro da célula, é o caso da insulina. Já ouviram falar? A insulina, ela ajuda uma substância, um hormônio que ajuda o açúcar a entrar dentro da célula, né? Então, se a gente se alimenta de qualquer coisa, arroz, macarrão, que tem carboidrato, que é um açúcar, né? O nosso corpo produz a insulina e a insulina faz isso daqui. Ela pega a molécula de açúcar e coloca dentro da célula para nós produzirmos energia. As pessoas que têm diabetes, elas têm uma baixa produção da insulina, né? Então, o açúcar que devia entrar na célula, acaba que ele não entra. Por isso que a pessoa sente fraqueza, pode até desmaiar. Existe um outro tipo de transporte, que é essa bomba de sódio e potássio, né? Porque o sódio ele é necessário fora da célula, o potássio é necessário dentro, então tem toda uma estrutura na célula que faz com que o sódio saia e o potássio entre. Existem transportes em grande quantidade, né? Então, algumas coisas precisam entrar em grande quantidade na célula, outras coisas precisam sair em grande quantidade da célula. Aqui tem um exemplo bem legal, né? Esse aqui é um exemplo de fagocitose, é o que fazem os nossos glóbulos brancos. O glóbulo branco, quando ele vê alguma substância estranha no nosso corpo, como uma bactéria, ele vem e ele faz isso daqui. Ele engloba, ele fagocita, como se ele comesse essa bactéria para poder destruir. Os glóbulos brancos protegem o nosso corpo. Pinocitose é a mesma coisa, só que para substâncias líquidas. Então, aqui tem um exemplo, né? Que tem uma substância, ela vai ser englobada e vai para dentro da célula. E existe a exocitose. A exocitose é quando uma substância ela é eliminada da célula. Além da membrana plasmática, alguns seres vivos possuem um envoltório celular a mais, que é o caso da parede celular, né? Quem tem parede celular? As bactérias, as plantas, tem uma parede celular de celulose, e os animais, ao invés de ter parede celular, os animais têm uma estrutura chamada glicocálice. Esse glicocálice é o que permite a gente reconhecer as nossas células. Então, o meu corpo, ele reconhece o meu sangue, ele reconhece as minhas estruturas. Por exemplo, se eu recebesse uma transfusão de órgão, né? Então, precisava de um rim ou de um fígado, e esse órgão fosse colocado no meu corpo, as outras células não iam reconhecer esse órgão. Elas iam perceber que aquelas células ali são diferentes das minhas.
né? Então, por isso que existem alguns medicamentos que interrompem esse reconhecimento celular para as pessoas que recebem órgãos que são transplantados. Então é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me enviar. Beijos.